Professor, uma coisa que eu percebi que nestas eleições foi que muitos fatos ganharam outras versões em blogs e nas redes sociais. Por conta disso, alguns jornalistas disseram que esta eleição presidencial representou também a vitória dos blogs, da internet, do Twitter, de um modo geral, e a derrota de grande parte da imprensa tradicional. Você concorda com essa afirmação? Qual foi o papel da internet nestas eleições? Concordo e assim embaixo. Se a gente pode pensar em termos de marco histórico, né, essas eleições serviram justamente para isso. Não vou nem comentar a ideia da campanha eleitoral em si, que foi uma baixaria exemplar. Mas em termos de informação, a gente pode perceber isso, que a grande mídia tomou um banho, levou um baile desgraçado dos meios de comunicação digitais, notadamente os blogs e sites não ligados ao meio de comunicação tradicional. Você tinha muito mais informação em tempo real, de qualidade e com apuração, que era impossível você encontrar no rádio, TV e jornal, por exemplo. O que poderia existir, num caso, para suprir isso, era uma ideia de uma mecânica integrada. Trabalhar com a internet e os meios de comunicação em conjunto, os meios de comunicação tradicionais. A ideia de você oferecer a um público uma ação de maior qualidade, compartimentada ou não, mas com maior grau de apuração, maior grau de informação. E você viu simplesmente isso. A mídia tradicional fechada em versões e uma série de contrapontos que você podia escolher qual era a informação mais completa que era oferecida. Ou seja, os blogs deram um banho e isso vai continuamente acontecer sem poder parar mais. Agora, professor, você acredita que os blogs, a internet, as redes sociais podem ter exercido alguma influência nestas eleições? Talvez no comportamento do eleitorado, talvez na própria cobertura que a imprensa tenha feito sobre algum caso específico? A imprensa se pautou muito em relação ao que você vinha produzindo em blogs ou pelo próprio Twitter, né? E não só a imprensa, né? Os próprios candidatos nessa reta final foi comprovado que que tinham na equipe de campanha pessoas que estavam ligadas nas informações dos blogs no Twitter. Não posso citar, por exemplo, no debate da Record, que havia uma discussão no Twitter que o José Serra está com um discurso muito arrogante naquele debate. E quando voltou um segundo bloco do debate da Record, a Dilma usou esse discurso da arrogância do Serra que a sua equipe de comunicação catou no Twitter e usou a favor daquilo. Então era um termômetro de informação. Ou seja, mudou a estratégia a partir das informações do Twitter. Exatamente. Então existe uma tensão muito grande em relação ao que se produz no Twitter e em blogs, né? Ou seja, pode mudar não só o grau de informação, mas estratégia de campanha também. Agora, professor, nós falamos muito nesse papel da internet como um meio que pode democratizar o acesso à informação, à diversidade de opiniões. Há algum risco, na sua opinião, de a internet sofrer algum tipo de censura? Em relação a informações que podem ser equivocadas ou não, existe uma discussão muito grande a respeito disso, né? Qual o tipo de credibilidade que você pode ter e qual é o tipo, até onde você pode chegar aquele tipo de informação. Não existe nenhuma lei própria para a internet nesse caso. Todas as questões jurídicas são resolvidas na justiça comum. Sim. O que existe hoje é uma discussão muito grande a respeito do que você pode ter como credibilidade e qual o tipo de bom senso, se é que a gente pode chamar assim, ao ser utilizado num veículo de comunicação que não é ligado ao meio de comunicação tradicional. O que impera nesse caso é aquele valor jornalístico, sempre de você checar a informação. Você vai noticiar aquele fato, que não é um boato, você tem que ter um argumento que tem que ser comprovado. Mais do que isso, não consigo ver sendo feito. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, eu gostaria que você nos contasse a respeito do seu blog. Você tem um blog em que diz que o jornalismo morreu. Afinal de contas, que morte do jornalismo é essa? Explique para a gente, por favor. Eu considero que o jornalismo praticado dos anos 80 para cá é ineficaz, é ineficiente, não cumpre a função primordial que é informar com qualidade, formar opinião, abalizar essa informação e dar contrapontos de informação. Se isso não existisse, a gente não veria isso acontecer na internet. O que você vê hoje é o jornalismo na internet, nos blogs, em microblogs como o Twitter, redes sociais, etc., dando um banho nos jornalões, porque estão recuperando um fator primordial do jornalismo. Não está reinventando a roda, está voltando ao primórdio. Pensar a informação, maneira de produção abalizada, com argumento, informação e opinião, que eu não consigo ver nos jornais hoje em dia. Essa seria a morte, então? Um dos pontos da morte. Tem muito mais coisa disso aí. Eu costumo dizer, por exemplo, que é difícil você apontar hoje um jornalista que esteja em redação de sua preferência. Ninguém consegue responder isso de bate-pronto quando eu pergunto. Professor Jorge Rocha, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o programa Extra Classe. Ok. Confira agora as notícias da agenda.
Mostra Cinema, Estética e Política. De 3 a 10 de novembro na Fundação Clóvis Salgado. A entrada é franca, com retirada de ingressos meia hora antes de cada sessão. Cine Humberto Mauro, Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, Belo Horizonte. Mostra de Cinema Espanhol Atual. De 3 a 8 de novembro, Instituto Cervantes, Praça Milton Campos, número 16, segundo andar, Serra. Entrada franca. Confira agora o quadro Ponto de Vista com a opinião da socióloga Miriam Abramovay sobre a violência nas escolas. Há mais de 10 anos que eu pesquiso a questão de violência nas escolas, eu tenho 3 grandes estudos, e o que se constata é que prejudica o cotidiano das escolas, quer dizer, prejudica alunos, professores, prejudica os pais também, né? Prejudicam todos. Então, eu digo que não há algozes nessa questão, são todos vítimas. O que acontece dentro das escolas, além dessa violência que vem do tráfico, das armas, das gangues também, né? Que vem de fora para dentro, a escola ela produz e reproduz essas violências. Nós fazemos muitos estudos por todo o Brasil, encontramos muito casos de professores, diretores, enfim, de adultos que tiveram que abandonar a escola por conta da violência. Olha, os principais desafios relacionados à violência nas escolas, primeiro, eu acho que é a questão de você poder discutir e abrir essa caixa que está tão escondida e fechada muitas vezes, ou seja, colocar esse tema para fora, você poder discutir com professores, com diretores, com aluno e com pais, né? E em conjunto, apesar de que já existe uma série de experiências e uma série de elaborações sobre o que fazer dentro da escola, nós no Brasil ainda não temos uma política pública relacionada à questão das violências dentro das escolas. Então, eu acho que a formação de professores ela é importantíssima, a questão de nós reforçarmos que é preciso ter uma política pública, tirar esse tema debaixo do tapete, colocar em discussão no cotidiano e que as escolas possam ter projetos de convivência escolar para melhorar as relações sociais existentes dentro delas. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.